do Newton. É princípio, né? Entendeu? Não é vender, né? Quer dizer, lei é como código, você tem que fazer assim, assim. Mas nesse sentido, é como se fosse princípio. Princípio princípio fundamental, né? Não é? Posso por lei da relatividade, da gravidade, né? Pois é, essa é a lei da... que mandam Não, ficar. nesse sentido, lei da gravidade, ou seja, a lei da relatividade do Einstein, né? É como princípio, eles também usam princípio, né? Quer dizer, as coisas estão acontecendo, aparentemente em desordem. Mas quando você descobre lei, aí você já dá para, né, localizar, dá para colocar na cabeça, né? Organizado. A gente pode organizar as coisas. Por que acontece? Porque né? Então isso é importante. Importante. E entendendo isso, você lendo o ensinamento, fica mais claro, fica mais fácil de assimilar, não é? Por exemplo, Yoré, o que acontece? Duas coisas, espírito precede matéria. Todas as coisas que acontecem no mundo material, em primeiro lugar, acontecem no mundo espiritual. Isso se chama lei do espírito precede matéria, não é? Em primeiro lugar é espírito, depois matéria. Então essa é a lei, né? Então Yoré é aplicado, Yoré é baseado com esse princípio, que espírito precede matéria. Quer dizer, espírito precede matéria, para entender bem, é uma coisa muito importante. E depois, então o que vem? Depois, identidade do espírito e da matéria. Isso o que significa? Coisas que tem no espírito acontecem na matéria. Sempre identidade, sempre igual. Espírito está certo, matéria também está certa, né? Espírito está são, corpo são, né? Entendeu? Identidade, fica junto. Fica junto, mas primeiro espírito precede matéria. Espírito que vai primeiro, depois corpo acompanha e fica junto. Quer dizer, então duas leis, né? Espírito precede matéria e identidade do espírito e da matéria. Entendeu? Através disso, isso pode explicar o princípio do Yoré. Por que Yoré atua? Como atua Yoré? O que é Yoré? Né? Quer dizer, como a atuação do Yoré, princípio do Yoré. Não está falando luz de Deus, não é energia, questão de energia. É como funciona Yoré. Que princípio? Entendeu? Por exemplo, assim, então tem que pensar, espírito precede matéria, em primeiro lugar. Então tem 3 estágios. Primeiro é espírito. Depois, normalmente, vem pensamento. Ocupa nosso pensamento. Depois, palavras e atos. Essa é a ordem, né? Primeiro, alguma coisa acontece no mundo espiritual, então vem pensamento. Você pega aí pensamento. Então, veio o pensamento, você fala. Depois que faz, realiza. Não é? Então, essa é a lei, né? Espírito precede matéria. Cada vez, sempre partindo do lado do infinito para infinito. Espírito e matéria, né? Sempre parte do espírito e isso vai para a matéria. Esse é o princípio. Por exemplo, eu penso, tem vontade, vem vontade, ou seja, vem pensamento, né? Vou levantar, vem pensamento, então eu levanto, né? Mas aí pode parar, vem pensamento, levantar, ninguém entende ainda, ninguém viu, né? Eu não estou levantando, então ninguém viu, ainda no espaço bastante espiritual, invisível, né? Não é espírito. Depois eu falo, eu vou levantar, aí já fica mais claro, já todo mundo ouviu, entendeu? Entendeu? Isso é importante. Por exemplo, primeiro pensei, depois farei que eu vou levantar, aí levanto o corpo, né? Aí matéria, né?
Não é isso? Então, todas as coisas assim. Você faz plano, eu vou construir casa. Então, você primeiro vê na ideia, né? Você idealiza. Vou construir assim. Depois você fala para a pessoa, eu vou construir casa. Depois compra material, adiantando dinheiro, comprando terreno, começa então a construir. Nunca é contrário. Nunca é contrário. Essa lei é realmente, nunca é contrário. Não é assim que você primeiro construiu a casa, depois pensou. Aí fica, né? Nunca acontece, né? A pessoa levantou e depois pensou, eu vou levantar. Não é isso, né? Aí não é uma lei de causa e efeito também, sendo o espírito a causa dos efeitos na matéria? Parece. Mas a lei da karma é mais... própria karma significa ação, né? Não precisa ser espírito precede matéria. Entendeu? Por exemplo, a lei da causa e efeito. Pode ser até matéria. Matéria para matéria. Entendeu? Por exemplo, você isso jogou fora. Quer dizer, esse causa, né? Aí bateu na pessoa, quebrou a cabeça. Então o que é? Jogou, causa e efeito quebrou a cabeça. Entendeu? Então pode acontecer na mesma esfera. Espírito é espírito, matéria é matéria. Né? É pouco diferente, né? Causa e efeito. Né? Espírito presente de matéria é mundo espiritual que atinge mundo físico. Atravessa, né? Dimensão. Não é? Essa é a diferença. Causa e efeito é pouco diferente. E quase igual. Mas é pouco diferente. Ato, por exemplo, o fato que você joga pedra, né? Ou você atirar revólver, né? Essa é causa, motivo, né? E aí efeito vai. Não é? Plantou semente, você tem que colher. Você semente é matéria, colhe também matéria. Nesse sentido. Então, espírito precede matéria é tão importante que a gente é difícil entender, ou difícil praticar, talvez melhor vocês. Porque a gente, no fundo do fundo, não quer acreditar no espírito, não quer acreditar na força do espírito, força da vontade, força do amor. Lado espiritual a gente não acredita, fica muito apegado na matéria. Entendeu? Então, pessoal, quem procura fortuna em sentido material, não fortuna no espírito. Mais aberto, né? Espiritualmente tornar rico, né? Não só materialmente. Você adquirindo uma riqueza, abundância espiritual, isso automaticamente reflete na parte material. Isso a pessoa não acredita. Que já é a lei da identidade do espírito. Isso. Então vem depois isso. Por isso, primeiro lei que espírito precede matéria, né? Vem, entendeu? Por exemplo, primeiro surge no mundo espiritual, esse acontece, reflete na parte material, né? Primeiro espírito acontece no mundo espiritual, ou seja, mundo da vontade, do pensamento, do sentimento. Aí acontece aqui, né? Mundo material, né? E quando acontece, fica a identidade, fica igual. O que está aqui fica aqui. Isso quer dizer, quando você sobe espiritualmente, esse lado sobe também, né? Sempre fala assim. Suponhamos, metade é espírito, metade é matéria. Suponhamos por mais facilidade. Então, quando sobe, primeiro sobe espírito, aí vem, metade já subiu, 20 graus. Não é?
Quer dizer, isso acontece muito. Pessoa fazendo oração, recebendo joré, ou assistindo, participando do culto, sente uma sensação muito gostosa, muito bom, né? Uma tranquilidade, paz, uma coisa muito gostosa, espiritualmente. Então, o que significa isso? Espírito recebeu joré, ou se recebeu luz, subiu, né? Com muita rapidez, algum degrau, passou algum degrau. Quer dizer, atingiu, uma certa forma, espírito, reino de Deus, reino do céu, né? Entendeu? Mas o corpo não acompanha. Não é tão fácil acompanhar. O corpo está ainda, né? Então, primeiro esse sobe, depois então esse tem que subir. Tem que ficar no mesmo. Esta é identidade. Tem que ficar idêntico. Nível do espírito e da matéria. Então, o espírito sobe porque queimou máculas, né? Queimou mácula pela luz de Deus, subiu para cá. Para a matéria, para subir aqui, precisa eliminar toxinas. Aqui foi nuvens, ou seja, máculas espirituais, não é? Máculas espirituais. Então, eliminar máculas espirituais foi relativamente fácil. Luz entrando, penetrando, queima, né? Aí sente alívio, aí sobe, né? Mas corpo físico não. Através da lei, da identidade do espírito, da matéria, acontece então. Por exemplo, onde tem, suponhamos, tem tumor dentro da cabeça, parte física. Então, aquele mesmo lugar que tem parte física, material, lado espiritual, quer dizer, corpo espiritual, tem tumor. Esse tumor não é toxina, esse tumor é máculas, nuvens. Quer dizer, isso é a identidade do espírito e da matéria. Todas as coisas que tem no corpo físico, espírito também tem. Todas as coisas que tem espírito também tem matéria. Forma diferente, né? Forma diferente. Então, lado espiritual nós chamamos, através do ensinamento, está nuvens, ou seja, máculas. Lado material é toxina. Entendeu? Isso realmente tem que entender bem, para não dar confusão, né? Aí fica tudo mais, fica mais claro, fica mais lógica, né? Está recebendo joré, fazendo o quê? Objetivo de joré é queimar máculas. Não precisa intenção de você tirar toxina, não precisa tirar toxina. Apenas queimar máculas. Entendeu? Porque não dá para fazer outra coisa. Queimando máculas, ficando sem mácula, corpo espiritual, corpo físico reage para eliminar toxina. Por causa da identidade. Identidade. Por causa da identidade. Por causa da identidade. E vice-versa acontece isso também? Pode. Isso que é o problema. Então, isso é por causa do remédio. Você, quando toma remédio, mesmo que suponhamos, não tinha máculas espirituais. O fato de você tomar remédio acumula toxina do lado material, apenas do lado material. Mas isso acaba afetando o corpo espiritual, criando nuvens. Criando nuvens. Isso mesmo. Entendeu? Isso que é o problema. Por isso mesmo fala tanto como prejudicar toxinas, ou seja, remédios. Né? Tem ensinamento que fala, homem mau é doente, né? Interessante, né? Tomando muito remédio, a pessoa fica homem mau. Aí perde consciência, fica nublado a cabeça fica ruim. Então, este é perigo, né? Este é perigo e se não entender bem, é como muita gente fala, mesmo o membro faz, orienta assim erroneamente, espírito é espírito, corpo é corpo, entendeu? Isso que é erro. Tem ponte, por causa da identidade do corpo e do espírito. Igual, não tem diferença nenhuma. Okay?
Não pode ser, por exemplo, espiritualmente muito evoluído, mas a pessoa está muito doente. Isso não existe. Não pode existir. Se está muito doente, tem muito problema físico, muito sofrimento na nossa vida cotidiana, o espírito da pessoa também está sofrendo. Não é só sofrendo matéria. Sofrimento está também espírito. Entendeu? Quer dizer, isso é identidade. Igualzinho. Se o espírito está feliz no mundo espiritual, matéria também feliz. Entendeu? Mas, em primeiro lugar, isso tem que acontecer no mundo espiritual. Não é? Aí, julga, liga, né? Formar ligação. É muito interessante, né? Essa lei de espírito presente em matéria, a gente realmente tem que entender bem. Tudo depende da gente, né? A gente cria nosso destino através das nossas ideias, nossas intenções, nossas vontades, nossos sentimentos, né? Entendeu? Assim que criando o mundo material. A gente formando o mundo material. Entendeu? Então, quando forma mal, a gente sofre por causa do próprio pensamento, né? Consequência da própria pessoa, né? A própria pessoa que coloca a situação infernal. Não é Deus que coloca. O ser humano é criador. Por que criador? Porque o ser humano tem liberdade, livre-arbítrio. Gente que escolhe, né? Não é? Assistir a aula, não assistir, escutar ou dormir, tudo é gente que decide, ninguém decide. Entendeu? Então, gente que faz, não é ninguém, né? Isso tem que entender bem, né? Então, olhando do lado espiritual, a pessoa está bem no camada espiritual, mesmo agora está passando fase difícil, logo melhora, né? Logo alcança onde está, por causa da identidade do espírito e da matéria. Essa é a lei, né? Duas leis muito importantes para entender a relação entre mundo espiritual e mundo material. A pessoa está conflito, porque o espírito já está conflito, muitos tempos, antes, né? Então, aquele reflete no mundo material. Então, né? Esse já nós aprendemos. Esse também é muito importante. Tem que pensar bem. Lei da purificação é muito importante. Né? Lei da preservar a matéria. Esse é ligado bastante jogo. Lei da ordem nos parágrafos. Lei da afinidade é o seguinte. A própria palavra ensina, né? A gente vai onde você tem vibração, onde está no nível espiritual, que é a afinidade, né? Pessoa mal, então vai lugar mal. Encaixa, né? Encaixa na própria vibração. Se for pessoa sincero, aí acumula, adjunta com a pessoa mais sinceros, né? Entendeu? Puxa outro. Isso aí. Essa é a afinidade espiritual. Então, essa lei da afinidade é ligada muito no mundo espiritual. Diz-me com quem andas direguinhas. Por causa dessa lei da afinidade, que mundo espiritual tem muitas camadas, entendeu? Tem muitas camadas, porque não tem mais matéria, então só espírito. Esse espírito é como se fosse puro vibração, né? Não é?
Então cada um vai no seu lugar, de acordo com a vibração, e ajunta semelhantes, espíritos bastante semelhantes. Mesma tendência de pensamento, de sensibilidade, entendeu? Nível espiritual quase idêntico, bem parecido. Bem parecido. Né? Aqui no mundo material não, é tudo misturado. Pode ficar misturado por causa do peso do corpo físico. E corpo físico protege, entendeu? Protege, como se fosse casca, né? Armadura, né? Mas isso condiciona de alguma maneira o relacionamento entre as pessoas. Por exemplo, um casal se supõe que se atraiu por uma afinidade, por estar no mesmo nível espiritual, seria isso? Se tiver afinidade, está no mesmo nível. Mas tem casal que não está, né? Da mesma maneira que se atraem, se afastam, se separam também porque mudaram de nível. Isso. Quando está muito diferente, né, não consegue ficar. Pouca diferença ainda está bom, mas diferença muito grande. Né? Mundo espiritual. Espiritualmente diferente, quer dizer. Não tem afinidade espiritual. Não. Quer dizer, se no mundo material eles também se afastam? Não, aqui não tem. Aqui é tudo igual. Porque eu já li isso nos às vezes, o marido ele vai para uma dimensão e a mulher para outra dimensão. Por isso. No material não, eles continuam juntos. Isso, continua mesmo vivendo junto, aguentando um para o outro. Pode ser purificação. Pode ser. Aprimoramento, né? Purificação, ou seja, aprimoramento. Nem sempre purificação. Aprimora, né? Por isso, este mundo é mundo do aprimoramento. Porque lá é difícil aprimorar. Como é que vai aprimorar? Só tem amigo. Pois é, mesmo nível, falando a mesma coisa. Né? Entendeu? Mas aqui não, a diferença é muito grande. Tendência é muito grande. Então aprimora, né? A gente aprende alguma coisa. Aquele que não tem, né? Outro tem. Aprende. Aprimora. Né? Não é? Por isso nasce de diversas formas, né? Uma vez nasce como rei, então você aprende coisas finas, entendeu? Aprende alguma coisa, né? Mas também nasce como mendigo, ou nasce como escravo, aprende humildade, né? Cada coisa aprende no mas é cada situação, né? Que a gente encontra aqui, né? Condicionado aqui, né? É obrigado para aprender, não é? Obrigado para aprender, dependendo da situação, né? E depois, quando volta, essa experiência fica junto? Fica junto. É acumulativo. Acumulativo. Espírito é acumulativo. Engraçado, né? Tem gente assim, né? Mesmo que vivendo bastante pobre, e nasceu uma família muito pobre, muito interior, as pessoas têm uma certa fineza, né? Não é? Uma coisa interessante. Tem expressão mais fina, mais delicado, bem mais aprimorado, né? E o contrário também é assim, né? A pessoa mora no mansão, mas é pessoa muito rude, o sentimento é muito primitivo, não é? Sabe que o espírito é muito ainda falta de aprimoramento, né? Inteligência também é assim, né? Muito interessante. Porque isso a gente adquire aqui, quer dizer, isso é graças a nossa vida. Nossa vida. Meus filhos, meu país, então eu quero sair fora. Entendeu? Não adianta. Sai fora se você aprimorar. Sai naturalmente. Né? Mas enquanto está assim, quer dizer, isso aí significa cada pessoa ensina alguma coisa. Aquela situação gente tem alguma lição para aprender.
né? Se você aprende, então passa a outro estágio. É muito bem feito. Muito bem feito. Entendeu? Então todas as coisas, através de todas as coisas, através de todos os acontecimentos, a gente tem que, alguma coisa tem que aprender. Né? Aprimorar. Porque a situação que cria. Né? Se fosse espírito, não aprenderia, porque fica livre, né? Vai no lugar, né? Mas aqui não dá para fugir. Né? Isso explica porque às vezes na vida da gente a gente foge de algum problema, lá para frente ele aparece. Aparece outra vez. Porque não passou, não passou prova, né? Exame, né? Então tem que estar reprovado. Entendeu? Segunda época. É mesmo. Então tem que aprender mesmo. Se aprende, aí desaparece. Engraçado. Essa situação desaparece. Aparece outra coisa. Né? Outra coisa. Isso chama Innen, é outra lei. Entendeu? Não sei como explicar. Por isso, a pessoa que entende isso, respeita, não despreza ninguém, não despreza nenhuma pessoa que está perto. Todo mundo tem alguma missão. Entendeu? Para a gente, não para os outros. Para aprender, para aprimorar. Entendeu? Não adianta evitar, não adianta fugir. Não tem como fugir. No momento que a gente entende, e quando tem pequena iluminação, aí você entende, então isso, né? Aí sai fora. Automaticamente resolve o problema. Então tem que respeitar, em primeiro lugar, todas as pessoas que aparecem, todas as pessoas que a gente encontra, tem contato, que não por acaso, não por acaso, por necessidade, por uma razão, né? Tem uma razão muito importante. As coisas muito bem feitas, né? Muito bem feito. Senão Deus perderia o controle do comando do mundo, né? Não é? Ele não perde porque está tudo traçado, bem feito. Ninguém escapa, né? Não adianta correr, nem em frente, nem atrás. Tem que resolver, tem que entender, a gente tem que entender. Não adianta querer entender os outros, entendeu? Mal do ser humano isso, né? Eu estou mal porque esse não entende, esse que é ruim, não é? Sempre dando culpa, né? Para os outros, né? Se essa pessoa melhorasse um pouquinho, eu seria muito feliz. Mas não melhora, porque isso não é os outros. Tem que aceitar a pessoa do que ela é. Isso, tem que aceitar como é, e a gente tem que melhorar. Não importa os outros como é, né? Não pode importar. Deixa a pessoa em paz, né? Verdade. A gente que tem que melhorar. Alguma coisa tem que aprender. Essa é a lei da afinidade. Por isso eu acho que talvez o mundo espiritual não é tão divertido, não é tão... eu acho que não é grande coisa, viu? Não acha? Ser um pouco aborrecido. Aqui eu acho que mais divertido, acontece mais coisas engraçadas. Isso também é interessante. Tem uma lei que faz assim, atrai contrário, oposto. Não sei como fala essa lei, entendeu? É oposto. Pessoa fogo atrai água, a água atrai fogo, entendeu? Não pode ser igual. Igual, espere. Fogo, né? Então tem que ser fogo, água, né? É como se fosse contrário da pessoa. Aí encaixa, entendeu? Essa não é questão da afinidade, é questão do oposto, né? Oposto atrai também. Será para aprimorar? Será para aprimorar? Eu acho que fortalecer, viu? Eu acho que mais é fortalecer. Por exemplo, quando a junta positivo e negativo, aí gera energia. Aí gera uma força. Fortalecer a pessoa. Entendeu?
Por exemplo, muitas vezes casal também contrário, né? Bem contrário, né? Bem contrário, mas trabalha. Muitas vezes essa força contrária também faz gerar energia. É por isso misterioso. Né? Se for muito igual, também perde interesse. É monótono. Tudo igual. O que pensa, já está pensando, já sabe o que está pensando. Não tem graça nenhuma, né? Pois é. Quer dizer, isso é como se fosse fogo e fogo, água e água. Né? Pessoa muito ativo, pessoa muito meditativo, né? Pessoa que quer fazer, quer trabalhar, usar o corpo físico, né? Ativo, né? Mas pessoa muito parado. Parado, mas é mais intelectual, mais mental, né? Quer dizer, dois então combinam. Oposto, né? Então não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Porque essa é a lei da atração, né? Lei da atração. Bem diferente, né? Não tem? Isso é comum no mundo, né? Quando a gente vê casal, é tão diferente, tão oposto, né? Briga, mas está junto. Briga junto. Agora tem casais que ficam tanto tempo juntos que eles até ficam semelhantes. É isso, assemelha pouco a pouco. Fica parecido com irmão. Isso também é engraçado. Acho que diluindo duas, né? Ficando uma coisa só. O espírito não se afinal. É, afinado. Isso tem, viu? Isso é um problema. Isso é problema. Isso é um problema. Os judeus têm um ditado, né? Cabe muito bem aqui, mas eu vou dizer. Diz assim, de tanto você dormir com o corpo, você acaba pensando com o corpo. Isso. Esse é problema mesmo do lado negativo. Por exemplo, encosta alguma coisa, por exemplo, assim, tem algum antepassado que tem problema de bebida. Então, esse bêbado, morto, encosta na pessoa. Então, a pessoa, na verdade, não quer beber, não tem vício. Mas se aproximar desse antepassado, a pessoa toma conta da pessoa, quer beber através da pessoa. Né? Então, a pessoa começa a surgir vontade de beber. Aí começa a beber. Entendeu? Fica dois bêbados. Assimila. Fica igualzinho. Começa a pensar igualzinho. Entendeu? Então, não sabe até que ponto é encosto, até que ponto é própria pessoa. Para dividir, dá problema sério. Né? A reencarnação leva quantos anos, né? A reencarnação tem assim um prazo? Quando fala de reencarnar, desencarna, tem assim quantos anos após para reencarnar novamente? Não, isso não tem regramento. Normalmente é bom ficar, diz que 20, 30 anos no mundo espiritual. Entendeu? Para purificar. Assim, né? O mundo espiritual é mais purificação, limpar. Porque aqui acumula sujeira, impureza, no mundo material. A pessoa está fazendo, está orando, está tendo relevância da pessoa, se ela já estiver encarnada novamente, depois já reencarnou, ela seria bem sucedida no caso, né? Ela está tendo uma corrente positiva. Se alguém rezando. Não, se essa pessoa, a gente pensa que está desencarnada, se ela já reencarnou novamente. Isso não tem problema. Então seria benéfico para essa pessoa. Natural, isso aí. A japonesa colocava a oferenda todo dia. Soldado que foi em guerra, não sabia que está morto ou vivo. Para não passar fome. Na realidade. Essa é a sabedoria, né? Não é nem reencarnação. A pessoa está na guerra. Não sabe. Não pode passar fome lá, né? Estou fazendo oferenda. Alimentos. Não, no caso é encarnado. Não, você não tem a parte espiritual dela. É isso? Isso. Então, mesmo que a pessoa está viva, está lutando no país bem distante, entendeu? Mas aquelas coisas que a pessoa oferecia, na verdade, recebia lá. É como se você, não espiritualmente, também começa a acontecer. Recebe matéria, entendeu? Corresponde, né?
Se está espírito, então recebe como espírito, com espírito. Se está vivo, então recebe como oração. Entendeu? Essa aí, né? Quer dizer que a gente não tem saída aqui. Não. Sai daqui, vai para o outro lado, do outro lado volta para cá e assim fica. Não tem jeito. Mas só Está volta se tendo tiver morrendo um eternamente, já pensou? Eternamente. Mas na noite não volta de jeito nenhum. Só Hã? pessoa que desencarna mal não retorna. Não volta? Demora, retorna. Como assim? Não entendi. A pessoa desencarna na situação totalmente errônea, ela demora mais tempo para reencarnar. Certamente, né? Pessoa ruim? É. É pessoa ruim também. A pessoa que Pessoa morre que morre mata. muito ruim. Assassinos, ladrões. Você acha que não volta aqui? Eu acho que volta, demora mais tempo para voltar. Depende. Por isso é assim, lei é lei, entendeu? Tem lei. É como assim. Mas pessoas que não obedecem lei. Entendeu? Você vai voltar com Não obedece. ladrão, Né? papaiana. Tem gente que vem por causa do apego, né? Muita vontade. Entendeu? Próprio, então não vem através da lei, da karma, né? Da encarnação. Mas vem forçado. Forçado. Por exemplo, criança morre, né? Casal. Aí chora, não esquece. Aí nasce criança. E acaba chamando criança. Aí, mesmo que nasce, é infeliz, porque já traz todas as mágoas. Tem ensinamentos de meditação sobre isso. Ele diz assim, quando a pessoa é muito apegada à matéria, ela não encarna, ela volta rapidamente, mas ela volta sem processo de purificação. Dois lados, né? É própria pessoa, ou seja, apego da família também, né? Dois lados. A pessoa, por exemplo, trabalhava fazendo as coisas, corpo e alma, de repente morre. Não esquece aquele trabalho. Então vai no escritório trabalhando, entendeu? Vai na fábrica, vai trabalhar. Mas às vezes ela volta com muito problema. Porque É, ela nasce pelo processo de purificação. Não limpa, né? Aí tem problemas muito graves. Eu vi uma ficção, um conto sobre o Einstein, muito interessante, que o anjo da morte veio buscá-lo. Ele fez um trato com o anjo, mas eu preciso terminar o trabalho. Eu tenho que terminar essa teoria aqui. Depois você ia buscar, acho que uns 3 meses eu dormi. Eu falei, tá bom, vai. Anjo da morte, né? É. Aí deu prazo para ele terminar o que ele tinha que fazer. Terminou. Fez contrato com ele. Não deu tempo de terminar o serviço. Aqui também para Anjo da morte. Tem figura, né? Geralmente é aquela figura estranha, com um capuz, uma cadeira, uma foice. No Japão também tem. Quando vem, diz que não escapa. Já vem, é verdade. Já vem buscar. Não deve ser uma figura feia, deve ser uma figura. Deve ser. Não deve ser assustador. Mas sendo morte já tem ideia, não é muito agradável. Quem vai querer imaginar uma coisa daquela? Você vê hoje uma coisa bonita. Aquele filme Ghost mostra bem isso, né, paizão? O quê? Aquele filme Ghost. Certo. Aquele pessoa que... Onde busca, melhor, né? Vem Vem de cima, vem de baixo. Vem a sombra. Isso. Né? Mas no All That Jazz, falar em filme, a morte era muito bonita. Uma mulher muito elegante com véu, conversando o tempo todo, você lembra? Ela conversa com ele o tempo todo, mundo fica revendo a vida dele, as coisas acontecendo, está morrendo. Ele está conversando com ela, explicando o que aconteceu, suave, diáfano. Interessante, né? Por isso, o mundo espiritual é mais purificação. Aqui no mundo material é aprimoramento. Aprender. Né? É diferente. Então eu suponho que deve existir uma outra dimensão. Então, a gente vai chegar num grau de purificação que já não tem mais motivo de vir aqui para a Terra, nem para o mundo espiritual. Deve ir para outro. Natural. Tem muitas dimensões diferentes. Isso mais tarde, né, Luiz? Não estou preocupado agora. Hindu fala o seguinte.
Eu hoje me preocupar com isso. Então fala o seguinte, diz que o espírito também morre, né? Essa morte diz que é terrível. Por exemplo, assim, você morre, mas assim mesmo não tem corpo espiritual. Quando evolui, você tem que deixar até corpo espiritual. Fica só apenas luz. Não tem mais forma. Quer dizer, corpo espiritual morre mais uma vez no mundo espiritual. Tornado puramente luz. Né? Acho que é terrível isso aí. Não é tão fácil. Por isso muitos permanecem no corpo espiritual. Que corpo? Que corpo espiritual? Sem nada. É meio esquisito. Segunda morte, né? Fica só luz. É por isso que a humanidade aumenta de número dia a dia, né? Está sempre crescendo a humanidade. Não, crescendo lá também, viu? Tem duas maneiras de criação da alma, criação do espírito. Um é como o mesmo processo daqui. Tem casal, nasce filho. Entendeu? Espírito casa e nasce filho. Esse filho é verdadeiro filho, verdadeiro aos pais. Entendeu? Por exemplo, a gente também tem pai e mãe. Verdadeiro. Isso nunca muda. Por isso que tem aquele filho espiritual, tem aquele filho que é da... Não, no filho espiritual tem qualquer um, mesmo pai e mãe. Entendeu? Por exemplo, esse corpo gerado pelo pai material, não é isso? Então você pega a tendência dos pais, mãe, alguma coisa sempre pega, né? Essa é parte física. Mas espírito não. Espírito não muda, sempre igual. Entendeu? Então espírito, para nascer a alma, nasceu lá no mundo espiritual. Então tinha casal, pai e mãe. Entendeu? Pai e mãe. Esse pai e mãe também tem os pais. Assim, indo, chega a Deus. Né? Não é? Tudo partiu de Deus. Primeiro, do Deus Supremo, partiu duas coisas. Negativo, como yin yang, como se fosse homem e mulher. Entendeu? Esse é como se fosse a criação do mundo, né? Adão e Eva, né? Mas Adão e Eva é bem recente. Antes de Adão e Eva, nasceu aquele, a Matsunorito fala, Taka Amaharani Kamitsumarimas, Kamurogi Kamuromi, né? Kamurogi Kamuromi é dualidade no mundo espiritual. Primeiro Deus, depois veio Kamurogi Kamuromi. Mas esse nunca encarnou, nunca teve corpo, nunca vai ter. Entendeu? Aí depois vem então o mais casal, esse então ter o corpo físico, né? Muito mais tarde, né? Mas primeiro, então começou a nascer filhos, espiritualmente. Então a gente tem nossos pais, nossas mães, isso sempre igual, não muda através da encarnação. É sempre o mesmo. Hã? Lá no mundo espiritual, pai e mãe é o mesmo. Mesmo, isso mesmo. Então diz que quando você chega no reino de Deus, no mundo intermediário não tem essa condição. Mas quando você chega ao reino de Deus, encontra o verdadeiro Pai. Diz que uma saudade, ou seja, uma sensação, diz que, né? Pode encontrar irmãos. Entendeu? Só no reino divino. Reino divino. Não toda vez que a gente... Não, esse tipo de casal é só no reino divino. No mundo intermediário não tem nem condição. Quer dizer, todas as coisas que tem neste mundo é uma similar do que tem no mundo espiritual. É como o espírito precede a matéria. Essa ideia do casal, ou seja, filho, tudo é de lá. A origem mesmo está lá. Esse casal que procria no mundo espiritual encarna na Terra também? Pode encarnar. Pode encarnar. Então nós também podemos ter filhos Pode espirituais ter. Pode verdadeiros, ter. filhos do Espírito. Se fosse espírito muito antigo, tem. Ah, é? Tem. Porque você tem realmente filhos, você tem mais afinidade por um, e até as pessoas vezes os pais não gostam de falar, mas é que você tem aquela afinidade por espírito. Mas não é que você queira aquilo, você é arrastado daquilo ali. Então eu acho que isso aí existe um... Mas era da noite é muito confusa as coisas. Muito confusa. Quando chega a era do dia, a pessoa já sabe. Fica mais claro. Isso é uma das partes, uma das formas para a criação da alma. Outra forma é espírito divino,
né? Quando está no nível bem privilegiado, ele mesmo divide milhares de corpos. Entendeu? Essa é outra forma. Não processo de procriação. Chama Bunde. Ele divide milhares. Hã? Budismo. É do budismo? É. Esse tipo de conceito? Não, mas é assim mesmo. Viu aquele pequeno Buda? Encontra três meninos, mesmo espírito. Assim. Três é um, né? Mas a partir dele, dividiu três, por alguma necessidade, né? Aí nasce num outro mundo. O mundo é muito misterioso, né? Não dá para entender, né? Como é que pode, né? Por isso, quando Jesus falava pai, ou seja, filho, tem razão, entendeu? Porque você estranha, todo mundo é filho de Deus, não é? Pela concepção superficial. Mas, na verdade, falando rigorosamente, não é filho de Deus. Ou seja, bisneto, não, entendeu? Não é filho. Entendeu? Jesus, no sentido, é filho direto do Pai. Por isso eu falo. Único filho, né? Único filho, então outro não é filho. Pois é. O Islã tem uma imagem tão bonita, ele diz que o centro do universo, Deus Supremo, seria como se fosse um sol. E desse sol saem milhares, milhões, bilhões, trilhões de raios. Raios, sim. E na ponta de cada um desses raios está um de nós. Certo. Então nós vamos até um determinado ponto e depois tem que voltar, até se fundir de novo naquele sol. Certo. Para voltar a Deus. Para voltar a Deus. Por isso, a partir de Deus. Por isso tem uma centelha divina. Alguém fez, né? Por isso para espírito novo e espírito velho. Senão tudo seria igual, né? Como é que pode existir espírito velho? Nasce como criança, mas tem criança muito velha. Tem outra criança mais nova. Então, quanto mais antigo, quanto mais velho, mais vezes neste mundo material, é muito inteligente. Sabe viver. E já tem experiência, né? Mas vem poucas vezes, aí apanha muito. Estranha, né? Mesmo sendo espírito elevado, né? Tem dificuldade. Adaptar, né? Quer dizer, vivência, né? Aquela ideia do ancião chinês, isso aí. Sábio, né? Sábio é igual a ancião, não é? Aquela figura velha, né? Barbudo, ancião. Quer dizer, espírito antigo. Espírito muito velho. Macaco velho, né? Por esse motivo está aumentando. Diz que ainda vai aumentar muito. Fica muito. A população, né? Fica mais populoso o globo terrestre. Assim Deus quer, então. Que hora está? 9 horas. Então, essas leis, lembra bem, pensa bem em casa, entendeu? As coisas. Aí assimila, dá para assimilar. Dá para entender melhor o ensinamento mesmo Jorei. Então, ministrando Jorei não pode ter intenção para curar doença, não precisa. Entendeu? Tem que queimar mácula. Por exemplo, você tem problema nos olhos, não é o olho físico que está doente, o olho espiritual que também tem problema. Entendeu? Então, esse tem que queimar através da luz de Deus, essa mácula que tem no globo do olho, queimando essa mácula, isso reflete para a parte física. Aí começa a sair toxina e recupera. Doeu bastante, não costuma doer não. Doeu bastante hoje, não costuma doer. Que é bom. É difícil, não. Mas pode doer, porque está grudado no nervo. Grudado no nervo, toxina, né? Quando começa a querer sair fora, aí irrita o nervo, por isso dói. Sinal que está mexendo, não está fixo.
Começou a mexer, então dói. Né? Mas é sempre pensar mais do lado espiritual. Viu? Melhorando o lado espiritual, corresponde ao lado material. Né? Espírito. Sobre o auto-jorei, que foi comentado ontem, depois acabei ficando com algumas dúvidas. Com o auto-jorei, eu também tenho que ficar com aquela mesma atenção do tipo de que a luz deve atravessar o cúmulo? Não, eu acho que não. Ficar longe, não? Eu acho que não. Auto-jorei só pedir permissão por a mão? Então. Porque auto-jorei você dá para ministrar mais tempo, né? Entendeu? Mesmo colocando a mão, deita, dorme assim, colocando a mão assim, também irradiando luz. Interessante. Ministrar o jorei senhor de casa, para mim mesmo em casa. Não? Poderia ministrar o jorei senhor de casa, para mim mesmo, senhor de casa em casa. Para si próprio. Ele quer ministrar o auto-jorei. Sem o Hikari? Como assim? Não entendi. Ele quer fazer auto-jorei sem o Hikari. Mas é bom ter o Hikari, né? Aí você ministra a jorei, canaliza a luz. Logo vai receber. Um pouquinho mais de paciência. Não, sabe, não estou ansioso, tá? Estou ansioso de aprender mais. Agora, agora é importante receber mais jorei, né? Entendeu? Eu de casa já recebi uma vez, depois vamos dizer assim, a empresa lá não estava tão... eu falei, aqui não está sendo mais não estava, entendeu? Não é uma coisa mais... Não é a mesma coisa séria, entendeu? Eu não achei isso. Eu já vi fazer efeito imediato, sempre foi assim. Não achei que estava jogando coisa da séria. Isso passa para as pessoas que passaram errado, né? Então, vamos terminar.